Hoje iremos estudar estabelecimento empresarial. Mas para compreendermos estabelecimento empresarial, precisamos relembrar o artigo 966 do Código Civil, que conceitua empresário como sendo aquele que exerce atividade empresária. E o que é atividade empresária? Lembram? É aquela atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, exercida de maneira profissional, com a finalidade de promover a circulação de riquezas e visando a obtenção de lucro, que é o seu objetivo principal. Mas, para cumprir esse objetivo, é preciso de um conjunto de bens dispostos de maneira organizada para dar sustentáculo à atividade econômica desenvolvida pelo empresário ou pela sociedade empresária e possibilitar o contato dos clientes com o serviço ou com esse produto oferecido. Contato esse que irá gerar lucro, né, que já dissemos que é o nosso objetivo. No caso, é o objetivo principal, o objetivo final de uma empresa. Esse complexo de bens é o estabelecimento comercial, que é o tema dessa aula de hoje, e que possui 3 elementos: o capital, o trabalho e a organização, que envolve os bens e os serviços. Os bens são os instrumentos, né, para que o empresário ele possa realizar sua atividade. E esses bens eles podem ser materiais ou bens imateriais. Os materiais também são conhecidos como corpóreos ou bens tangíveis, né? São as mercadorias, máquinas, veículos, equipamentos, enquanto os bens imateriais ou incorpóreos, também chamados de intangíveis, são as marcas, patentes, tecnologia, nome empresarial, ponto comercial, né? Que são reunidos e organizados pelo empresário ou pela sociedade empresária por serem necessários ou úteis ao desenvolvimento e exploração da atividade econômica, né? Então, quando falamos de estabelecimento, estamos falando de um elemento essencial à empresa, pois é impossível iniciar qualquer atividade empresarial sem que antes se organize um estabelecimento. Vamos lá no artigo 1142 do Código Civil, né, ver o que o Código fala a respeito. Vamos lá. Artigo 1142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da sua empresa por empresário ou por sociedade empresária. Então, ao estabelecimento empresarial é atribuído um valor econômico muito superior, muito mais amplo do que toda a soma individual dos elementos que compõem esse estabelecimento. Ou seja, devido à organização econômica de todos os bens, né, materiais e imateriais, feita pelo empresário, ocorre o aumento do seu valor, enquanto continuarem reunidos. Alguns autores usam a expressão aviamento, né, para se referir a esse valor acrescido. Por esse motivo, o estabelecimento ele é suscetível de negociação no mercado empresarial. E os bens desse estabelecimento eles estão ligados ao conjunto, mesmo cada um deles possuindo a sua individualidade. E como se chama esse contrato que negocia, que vende, que arrenda um estabelecimento empresarial? Trespasse. Isso mesmo, contrato de trespasse. Mas o artigo 1144 do Código Civil dispõe que é necessário que esse contrato seja averbado na junta comercial, juntamente com o registro da empresa, além de ser publicado na imprensa oficial para que possa gerar efeitos não só entre as partes, mas também perante terceiros. Entenderam? Nesse caso, o comprador, o adquirente, ele arcará com todos os contratos que foram celebrados anteriormente por ter assumido a posição de vendedor. Do vendedor, né? Ele vai responder também pelas dívidas, mas somente pelas dívidas que foram registradas e conhecidas durante a negociação. Vejam aí o princípio da boa-fé, né? Ainda dentro das regras do trespasse, é importante dizer que o alienante, aquele que vendeu o estabelecimento empresarial, ele não poderá fazer concorrência ao adquirente pelo prazo de 5 anos seguintes à alienação. Essa é uma cláusula implícita do contrato de trespasse, ou seja, não necessariamente precisa conter no contrato. Mas, caso o comprador permita que o vendedor faça concorrência,
aí sim é exigido que conste, né, lá no contrato do trespasse essa autorização. Vamos lá para ver o que diz o artigo 1147 do Código Civil. Artigo 1147. Não havendo autorização expressa ou alienante do estabelecimento, não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Entendam que essa proibição ao vendedor, né, não significa que ele esteja impossibilitado de iniciar uma nova atividade empresarial. Ele pode sim, mas num ramo diferente. E o que não pode, né, é fazer concorrência frente ao adquirente, o que caracterizaria, no caso, a concorrência desleal. Né? Mas é de entendimento da doutrina majoritária que este prazo de 5 anos ele possa ser diminuído, desde que conste no contrato a chamada cláusula de raio, né, que indica a distância que o vendedor pode instalar uma empresa para fazer concorrência, desde que não prejudique os negócios do comprador. Né? Sempre respeitando o princípio da boa-fé, que talvez seja o princípio mais importante das relações contratuais nos dias de hoje. Outra informação importante: a alienação do estabelecimento sem a concordância de todos os credores configura alienação fraudulenta e constitui um ato de falência por integrar o patrimônio do empresário, né, da sociedade empresária. O estabelecimento ele é também a garantia dos seus credores. Professora Soraya, estabelecimento empresarial é o mesmo que ponto comercial? Não. Né? O local, no caso, o estabelecimento empresarial, não é o local do exercício da atividade. Nós já vimos que possui um conceito mais amplo, que abrange todos os bens organizados. Já o ponto comercial é apenas um dos elementos do estabelecimento empresarial. Né? Nós vimos que é um elemento imaterial, incorpóreo, né, do estabelecimento empresarial. Então, o ponto comercial é o local onde o empresário desenvolve atividade econômica. É o local em que está situado o estabelecimento, onde se expõem as mercadorias, sendo um fator de atração da clientela. Além, né, de desempenhar um papel importante na atividade empresarial. Por quê? Porque o ponto ele acaba influindo no seu resultado positivo ou negativo. Por esse motivo, se torna importante o empresário, a sociedade, conhecer o seu público-alvo, identificar onde essas pessoas estão ou por onde elas passam. Né? A formação de um ponto comercial não é algo rápido de ser constituído. Depende de certo tempo para que os consumidores, os clientes, formem uma referência, né, do local, né, daquela empresa que ali foi instalada. Apenas oferecer um produto ou um serviço correto, com preço atrativo e competitivo, pode não ser o suficiente se o ponto comercial escolhido for em local inadequado. Pode ter existência física ou, se virtual, nesse caso, o ponto comercial será o endereço eletrônico do empresário. Né? Então, o ponto, o local dos negócios, possui valor econômico e tem proteção jurídica, tanto no caso de ponto físico, de propriedade do empresário, da sociedade empresária, quanto de ponto locado, né, que é alugado, que aí vai possuir toda aquela proteção, né, da lei de locações, que é a lei 8.245 de 1991. A escolha do lugar certo permite que todos os esforços aplicados na administração do negócio surtam efeito. Faz também com que as dificuldades para atrair clientes seja menor. Né? Pesquisa, planejamento, realizar algumas visitas ao ponto comercial podem ser grandes aliados antes de decidir a melhor localização. Então, voltando ao estabelecimento empresarial, além do nome empresarial, matéria de nossa próxima aula, possui um título, também chamado de nome fantasia. O título do estabelecimento, o nome fantasia, como é mais conhecido, é o termo que vai identificar o ponto comercial. Pode ser igual ao nome empresarial ou totalmente diferente. O título, o nome fantasia, também é assegurado pela legislação e o seu uso indevido pode ser considerado concorrência desleal.
Então, na aula de hoje, ficou perceptível que não se pode falar de atividade empresária sem falar do estabelecimento empresarial, ainda que virtual, e que o estabelecimento empresarial, assim como o ponto comercial, auxilia na busca do empresário pelo resultado final, que é o lucro. Obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.